Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e orai para ficar de pé ante o Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas de óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós encontramos no Evangelho de hoje um dos textos das Sagradas Escrituras em que o Senhor, mais uma vez, alerta os seus discípulos e seguidores sobre a necessidade de estarem sempre prontos e em vigilância para o dia em que ele voltar. Esta promessa de Jesus, ela vai se dando repetidas vezes no Evangelho e insistentemente através de uma enorme diversidade de parábolas, de histórias e de alertas da parte do Senhor. Hoje, em específico, Jesus compara a vinda do Filho do Homem, o seu retorno a este mundo, e compara a nós como virgens que poderão ou não ter as suas luzes acesas por falta de óleo. E é importante nós começarmos a identificar neste Evangelho a que se refere cada símbolo trazido por Jesus. O mais importante deles, o símbolo do óleo sobre a lâmpada. Ei, coroinhas, todo mundo para cá, todos. Vai chamar os outros, meu filho, diga para vir todo mundo sentar. A palavra do Senhor nos apresenta o óleo como sendo a nossa vida de santidade. A nossa santificação é o que mantém acesas as nossas lâmpadas. A nossa santificação é o que mantém acesa a nossa fé e é o que nos dará acesso ao quarto nupcial do noivo, o reino dos céus.
Meus irmãos, como está a quantidade de óleo que nós temos reservada para o caso do Senhor chegar? Eu vejo muitas pessoas que, como estas imprevidentes, procrastinam e deixam para depois, por exemplo, a sua confissão. Ah, padre, a igreja diz que o importante é se confessar uma vez por ano por ocasião da Páscoa. Na Páscoa do ano que vem, eu me confesso de novo, porque já me confessei na Páscoa desse ano. E é então que nós precisamos nos perguntar com muita franqueza: e se Jesus vier antes da Páscoa do ano que vem, nós entraremos para o quarto nupcial ou o Senhor nos deixará do lado de fora porque as nossas luzes já estavam apagadas? Outra constante na nossa vida: ah, padre, o mal que essa pessoa me fez foi de tal maneira violento ao meu coração que eu não consigo perdoar agora. Quem sabe daqui a alguns anos? Se neste intervalo de anos, dentro do contexto da sua expectativa que demore o Senhor a vir, ele voltar de maneira surpreendente em glória, como nós vamos proceder? Entraremos para o quarto nupcial ou ficaremos do lado de fora por causa da ausência e procrastinação do perdão? Poderíamos aqui falar sobre muitas outras coisas da nossa vida que se vão estendendo para depois, sem nenhum regime de urgência e que contradizem, portanto, o conselho que fecha o evangelho que nós acabamos de escutar. Disse o Senhor, no último versículo: portanto, depois de ter contado a parábola, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Há uma pergunta, dentre muitas, que não é somente uma pergunta que deve gerar um efeito desde o ponto de vista do discurso, mas uma provocação sincera no coração. A partir de tudo aquilo que foi dito, se as trombetas tocarem agora, nós entraremos no reino de Deus ou seremos como desconhecidos para Ele? Em geral, essa é uma pergunta que nos inquieta, porque são muitos os que ficarão. Porque são muitos a quem o Senhor dirá: eu não vos conheço. Senhor, eu cantava na igreja, eu era coroinha, conversava durante a missa. Senhor, eu era padre, eu pregava o evangelho. Eu não vos conheço. Por uma razão muito simples: estais na escuridão, não tem olhos sobre vossas lâmpadas, não tem luz sobre a vossa vida, não tem testemunho em vossa conduta, o que faz com que eu não vos conheça, porque o que atrai em nós o coração de Jesus e o seu olhar é a luz que resplandece, a da santificação. Meus irmãos, sem a graça, nada disso é possível. Sem a graça, tudo isso que o padre disse se perde com o vento desta noite. Mas com a ação da graça de Deus em nós, esta verdade se vai realizando e é o próprio Espírito quem derrama sobre as nossas lâmpadas o azeite que mantém acesa a chama da santidade, sem a qual, nos disse o autor da carta aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Que Ele nos ajude a experimentar sempre mais esta graça que derrama azeite sobre a nossa lâmpada, para que mantenhamos acesas aquela chama de santidade que o Senhor deseja encontrar em nós quando voltar em glória. Amém.